Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para passar mais uma aula para vocês, a continuação do nosso estudo, da nossa revista, cujo tema é Tempo de Conquistas. E hoje vamos falar da lição de número 3, ok? E pessoal, fazendo uma observação no começo, hoje eu vou passar para vocês disponibilizar em seguida, assim que terminar a aula, eu vou disponibilizar para vocês aqui no canal essa aula, tá? Normalmente. Como estamos fazendo, conforme combinado. Amanhã eu vou estar postando, disponibilizando a aula da lição 4 para vocês, tudo bem? E assim que terminarmos essas duas lições, pessoal, eu vou disponibilizar os nossos encontros aos sábados, tudo bem? Que aí nós vamos continuar seguindo as datas normalmente, tá? Porque aí já vamos estar em dia com as nossas lições, tudo bem? E aí eu vou começar a disponibilizar as aulas para vocês aos sábados, ok? Hoje nós vamos falar, pessoal, do assunto preparativos para a conquista. Continuando o nosso raciocínio que estamos abordando aqui sobre o livro de Josué, assuntos muito relevantes para a nossa vida cristã, e estamos aprendendo muito aqui com Josué. Eu aprendo muito ao estudar para ministrar as aulas para vocês, e espero que vocês também tenham conseguido absorver as informações transmitidas. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem me procurar, tudo bem? Hoje vamos falar, como eu já falei, sobre o assunto preparativos para a conquista, lição de número 3, dando prosseguimento aos nossos estudos. Pessoal, o nosso texto do dia, o textuário, está em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Esse versículo me chamou muita atenção, pessoal, porque é um livro, é um versículo que está dentro de um livro muito interessante, que é o livro de Provérbios, tá? Porque quando observamos o livro de Provérbios, nós vamos lembrar de Salomão, né? Salomão foi um homem abençoado por Deus, né? Como todo ser humano, eu gosto sempre de frisar isso, tinha seus momentos, tá? Mas o Senhor abençoou Salomão, dando uma sabedoria incrível, tá? Dando uma sabedoria extremamente divina, um presente de Deus para Salomão foi a sabedoria, né? Isso é verdade, no momento em que Deus disse a Salomão: Salomão, pede o que você quer, que eu vou te conceder, né? Salomão pediu: Senhor, dá-me sabedoria, para que eu saiba como entrar e sair do meio do teu povo, ou seja, para que eu saiba resolver determinadas situações e que o Senhor seja comigo. Isso é muito interessante. Salomão, ele escreveu 3 livros, pessoal. Ele escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 3 livros são livros escritos por Salomão, tá? Nós costumamos observar, por exemplo, eu vou deixar para o finalzinho para falar de Provérbios, nós observamos o livro de Cantares, por exemplo, Salomão se revelando ali o lado sentimental, né? Um moço apaixonado, né? Um moço encantado, né? Que expressa ali os seus sentimentos. Então, o cântico, né? Ali, Cantares, é um livro muito lindo, que quando a gente estuda profundamente, a nossa alma fica muito alegre ao ver aquele sentimento expresso ali por Salomão no livro de Cantares. No sentido espiritual, cada frase tem um significado muito maravilhoso, e quando vamos aprender, pessoal, o livro de Cantares é um livro encantador mesmo, tá? Então, Salomão escreveu o livro de Cantares quando estava numa época em que as suas questões sentimentais estavam assim muito visíveis na vida de Salomão, e ele expressou isso no seu livro, tá? Esse seu sentimento, o amor, tá? A emoção que sentia dessa questão sentimental da vida de Salomão.
Falando de Eclesiastes, pessoal, ele escreveu esse livro já quando ele estava com uma certa idade, tá? Ele já tinha vivenciado algumas coisas na vida, tá? E era muito sábio, muito inteligente. E ele, ali no livro de Eclesiastes, ele mostra pra gente, em resumo, muitas coisas que ele aprendeu com Deus, muitos ensinamentos que o Senhor transmitiu para ele. Nós vemos isso, tá? No livro de Eclesiastes, quando ele fala lá no capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas, ou seja, ali ele demonstra que em todas as fases da vida nós aprendemos uma lição, tá? No capítulo de número 12, ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Ou seja, Salomão está dizendo: olha, de toda a minha experiência de vida que eu pude adquirir com o Senhor, eu pude concluir que Ele é tudo, que Ele é a razão da vida, que Ele é a razão da nossa essência, tá? E falando aqui do livro de Provérbios, pessoal, ele vem mostrar a sabedoria de Deus, tá? A verdade de Deus, o entendimento de Deus, o poder de Deus, tá? Sobre tudo, o controle de Deus sobre todas as coisas, tá? Salomão, ele vem mostrar isso pra gente. Ele age de uma forma matura, inteligente. E esse livro é muito interessante. Esse versículo que nós lemos também, ele diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Ou seja, ele está dizendo de preparo. Ou seja, há preparativos para a batalha, há preparativos para a guerra. Tem que se ter estratégia, tem que se saber, né, as artimanhas, mas a vitória só é garantida se o Senhor estiver com o povo, né? Se o Senhor estiver com os seus. Um versículo que eu quero deixar para vocês, que ao estudar essa lição, esse versículo ele é muito importante, tá? Falando desse assunto, olha o Salmo, tá? De número 20. Lembrando, o Salmo não se fala capítulos, se fala número, tá? Salmo de número 20, tá? E o 7, tá? Número 20 e o verso 7 vai dizer assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É praticamente algo semelhante que está dizendo aqui, tá? Muito semelhante, ok? Porque quem era Salomão? Salomão era filho do rei Davi, tá? Então aqui, pessoal, olha o que diz, olha a coisa importante. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, o exército se prepara, os homens se preparam para a batalha, mas se o Senhor não for na frente, de nada adianta. Mas se nós fazermos menção do Senhor, Ele estará conosco para nos abençoar, ok? Dando sequência, pessoal, essa é a primeira observação que eu quis fazer aqui, pela importância desse texto bíblico, tá? Vamos falar sobre Josué. Tópico 1. Josué prepara o povo para a travessia do Jordão, tá? Então aqui nós vamos falar sobre essa fase, como que foi, né, o povo passar por alguns desafios que eles tinham ou tiveram que enfrentar durante essa trajetória. Aqui, quando nós vemos isso aqui de modo objetivo, tá? Para não cansar vocês, para não ficar uma aula cansativa, de modo objetivo, o que esse tópico vai dizer para a gente? Que o povo ali agora começa a ter uma responsabilidade, tá? Consigo, com os outros. Eles começam a ter que providenciar coisas para eles, né? Comer para o seu sustento. Eles tinham que agora, digamos assim, trabalhar uns com os outros, tinham que ter harmonia para produzir algo para eles ali, né? Todos em conjunto com visão de um bem coletivo, visando
um bem em conjunto, tá? Então aqui é isso que vai dizer para nós o primeiro item, sobre o povo se unir com o objetivo de providenciar mantimentos, alimentos, tá? Até porque onde eles estavam aqui, nesse trecho, nessa parte, ali na Transjordânia, né? Tanto que quando eles tiveram que dar uma saída, no nosso linguajar para vocês entenderem, tá? Quando eles tiveram que se ausentar um pouco daquela região da Transjordânia, Josué não deixava nada sozinho, nem as moças, nem as crianças, tá? Sempre deixavam ali homens responsáveis para cuidar daquele território, para cuidar das famílias, para cuidar das crianças, mas todos trabalhavam em conjunto, tá? Para ter o seu sustento, para providenciar o necessário. Então Josué convocava, tá? Josué convocava pessoas responsáveis para estar diante do povo, tá? E aqui está uma observação muito importante: ser fiel ao líder, tá? Ser fiel ao líder, ou seja, ter confiança na sua liderança, tá? Você conseguir transmitir para o seu líder aquela firmeza, tá? Aquela confiança, aquele descanso que você tem no seu líder, ou seja, aquela esperança, expectativa de que você sabe que pode contar com o seu líder, que se você for obediente e seguir as orientações do seu comandante, do seu líder, você vai ser bem sucedido. Então, de forma objetiva, é isso que o tópico 1 vai trazer para nós, ok? Essa união, essa coletividade entre as pessoas para trabalhar, para produzir, tá? O sustento necessário para eles, o cuidado de não deixar uns aos outros de modo que ficassem sozinhos, tá? E sempre tinham ali pessoas responsáveis e obedientes cuidando das famílias, cuidando ali, observando a cada parte da localidade onde eles estavam, cuidando de tudo, né? E esse ponto é muito importante, de obediência, de fidelidade com o líder, de ter confiança com o líder, tá? Eu preciso confiar em vocês, eu preciso ter essa confiança, eu preciso adquirir essa confiança. E qual é o segredo de se adquirir uma confiança? O líder dos seus liderados e os seus liderados confiar no seu líder, tá? Como que isso adquire? Com respeito, com amor, com carinho, com a compreensão, tá bom? É o que aprendemos desde a primeira aula. Então é uma aula bem objetiva que eu tento trazer para vocês, tá? Uma aula bem objetiva. Eu estudo, eu leio e trago uma aula objetiva e simples para você entender o que cada ponto quer dizer para nós, ok? Então, se fosse para resumir, tá? De algo simples, esse primeiro tópico, eu resumiria esse tópico na seguinte forma, tá? A união e a coletividade, tá? Bem como o cuidado, tá? Que são aspectos que remetem na fidelidade ao líder, ou seja, cuidar da coletividade, porque é necessário, tá? É um ato de generosidade e é um ato que se deve praticar, o cuidado com a coletividade, cuidar do seu irmão, cuidar, né, dos seus liderados e ser fiel aos comandos do líder, ou seja, confiar literalmente no seu líder, tá? Naquele que dá as coordenadas, aqueles que te ensina, aquele que te escuta, que te ouve, que te aconselha, que está com você. Tudo bem? O segundo tópico, pessoal, é um tópico lindo, 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 lindo. Ó, dentro desse tópico, pessoal, nós temos vários itens. Dentro do tópico 2, fala sobre os espias. E aqui vai falar dos espias, é claro, vai falar de um pouquinho dessa trajetória deles e vai falar da Raabe, pessoal, que nós já comentamos da Raabe. Essa história, esse tópico traz, tá, algo maravilhoso, traz um aprendizado muito profundo, que é lindo, lindo mesmo. Então, por isso que eu digo, pessoal, assistam às aulas, que vem sendo conteúdos muito interessantes,
eu tenho tentado, de forma objetiva, trazer algo muito bom para vocês, muito simples, mas que vocês entendam cada ponto, tudo bem? Então, pessoal, falando dos espias, isso que Josué descreve para nós no seu capítulo 2, do verso 1 ao verso 24, tá? Nós vamos ver isso aqui, tá? A parte que os espias vão até Jericó para espiar, para absorver informações, para obter coisas que vão beneficiar o povo de Deus, tá? E o que acontece? Quando os espias chegam ali, tá, pessoal? O que acontece? Eles ficam, de modo resumido, eles ficam na casa de Raabe, eles se escondem na casa de Raabe. Raabe esconde os espias na sua casa. Eu já falei para vocês, quem era Raabe? Raabe, pessoal, era uma meretriz, tá? Raabe vivia em uma vida complicada, em uma vida difícil, tá? Mas Raabe, pessoal, de coração aberto, escondeu os espias, agiu de forma amorosa, generosa, porque ela entendeu que a sua ação, o seu ato de bondade, resultaria, tá, em um benefício pessoal no seu interior. Ela se sentiria satisfeita por fazer o bem. Tá? Raabe, por ser vista uma mulher que a sociedade não dava nada, discriminada, né? Rejeitada, Deus agraciou-se, tá? Com a ação de Raabe, com a atitude de Raabe, tá? É bom, pessoal, salientar que Raabe, tá? Ela não conhecia literalmente o nosso Deus como o povo conhecia, tá? Como o povo hebreu conhecia, tá? Então muitos podem confundir, Deus se agradou da mentira de Raabe? Não, Raabe, ela não conhecia, tá? As diretrizes, né, impostas pelo nosso Deus. O que Deus observou em Raabe? A sua alma, o seu coração, tá? A sua vontade de mudar. E Deus é misericordioso, tá? A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela se estende de geração a geração, tá? Ou seja, o Senhor, ele perdoa, pessoal, tá bom? Ele perdoa, ele sabe da nossa fragilidade, tá? Não que eu estou dizendo que nós podemos pecar hoje, pecar amanhã porque queremos e Deus vai perdoar. Não, nós estamos querendo dizer o quê? Se nós pecarmos, pessoal, tá? Se nós pecarmos, acontecer ali alguma coisa e a gente cometer algum ato que desagrada ao nosso Deus, a gente tem que se arrepender de todo o coração, mas evitar esse contato com o pecado a partir do momento que conhecemos a verdade, ok? Nós temos que fugir desse laço, nós temos que fugir dessas armadilhas do adversário. Para isso, como diz Efésios, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tá? Efésios capítulo 6 e versículo 10, tá? Vai dizer isso para nós. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder e ter as suas armaduras, né, de forma espiritual em nossas vidas, tá? Então, quando ali os espias se escondem na casa de Raabe, o que acontece? O rei de Jericó manda ali uma parte dos seus exércitos ali, dos seus soldados, até a casa de Raabe, tá? Para ver se os espias estavam lá. Eles não tinham descoberto quando os espias chegou, tá? A princípio, eles não tinham descoberto. Mas ao cair da noite, a lição vai dizer exatamente isso. Ao cair da noite, ao anoitecer, os soldados vão até a casa de Raabe para procurar os espias, tá? E chega lá, Raabe fala assim para eles, até veio alguns homens aqui me procuraram assim, mas eu nem sei quem é eles, e eles foram embora, tá? Eles não estão aqui. Então, olha a atitude de Raabe, tá bom? Olha a bondade de Raabe, tá? Imagina, tá? É claro que Raabe teve um gelo no nosso linguajar, então gelou, né, o coração, falou, nossa, eles descobrem que eles estão aqui, morre todo mundo. Mas quando Deus tem planejamento, a Bíblia diz o que para nós? Tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Versículo 7 diz o que? 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. O que quer dizer para nós esses dois versículos que eu disse, tá? Nós podemos passar por momentos difíceis, mas o Senhor estará conosco. O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger do perigo e de todo o mal, ok? Então, pessoal, essa atitude de Raabe foi muito linda, tá? Tanto que quando nós aprendemos sobre Raabe, pessoal, a história vai dizer para nós que quando é para o povo, como eu já disse, né, em uma das lições passadas, quando era para o povo entrar na cidade de Jericó, e definitivamente quando eles entrassem, né, para ganhar aquele território, para possuir aquele lugar ali para eles, pessoal, vencer aquela batalha mediante a ação divina do Senhor pelejando por eles, tá? Também, Raabe seria salva, né? Para isso, o que ela fez? Quando esse momento que os soldados foram embora, os espiões tinham que sair dali porque, né, ia dar alguma coisa, ia ser muito perigoso, então Raabe pegou uma corda, né? No nosso linguajar, uma corda, os espias desceu ali e eles tiveram que se virar ali, que se proteger, mas Raabe, né, escondeu eles e fez um papel fundamental. Quando nós falamos de Raabe, dessa ação dela, a Bíblia vai trazer uma expressão do fio de escarlata, né, que foi justamente esse meio utilizado para dar um sinal de que Raabe estaria protegida, que ali onde estivesse, tá, essa representatividade desse fio de escarlata, pessoal, Raabe estaria protegida, guardada. E o que significa esse fio de escarlata, pessoal, no sentido espiritual para nós? É o sangue de Jesus, tá? É o sacrifício do Calvário para nos salvar. Este é o ato simbólico e espiritual do fio de escarlata. O sangue do Cordeiro, tá? O ato que Jesus fez para nos salvar, tá bom? Esse é uma representatividade no sentido espiritual, ou seja, a marca do sangue, a marca do Cordeiro é a marca da salvação, de que quem está ali será protegido pelo Senhor, que foi o caso de Raabe. E o nome Raabe, pessoal, tá? Da tradução grega, olha que interessante, o nome Raabe da tradução grega quer dizer mulher cuja fé é abundante. Olha que interessante, mulher cuja fé é abundante. Ou seja, uma mulher que ninguém dava nada por ela, uma mulher que todos desprezavam, era excluída da sociedade, agora é uma mulher, de uma fé abundante, tá? Como eu falei aqui, no sentido espiritual desse fio de escarlata que representa tal sangue do Cordeiro, tal sacrifício vicário de Jesus por nós, tá bom? Olha o ato, pessoal, olha que coisa linda que traz o sentido espiritual para a gente, para nossa aplicação. E olha o significado, tá? Do nome de Raabe. O que eu quero dizer? Olha o que a ação de Raabe representou numa espiritualidade, tá? Num ato espiritual, num significado que nós temos até hoje, tá? Que nós somos limpos pelo sangue de Jesus, tá? Esse sangue vertido nos traz a remissão. A Bíblia diz isso para nós, tá? Que esse ato de derramar o sangue que Jesus fez por nós, tá? É o ato da nossa remissão. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Tudo bem? Eu estou trazendo de modo bem objetivo. Através dessa atitude de Raabe, pessoal, foi muito lindo. O nome dela significou muito, olha só, uma mulher de fé abundante. Agora, quem não era nada da sociedade, representava muito para Deus. Tanto que Raabe entrou na galeria dos heróis da fé, tá? Lá em Hebreus capítulo 11. Vamos ler? Para você entender o que Deus fez na vida de Raabe, pessoal. Deus é lindo,
tá? Como eu falei, Ele conhece, Ele sabe da nossa fragilidade. E quando estamos dispostos a mudar de vida, a viver uma vida diferente, Ele nos abençoa e nos proporciona momentos que jamais esperávamos, pessoal. Já estou terminando a aula, tá bom? Daqui a alguns minutinhos vou estar terminando a nossa aula. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 31, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha só, pela fé, Raabe, tá? Que agora, olha o significado dela, tá? Na linguagem grega, tá? Na origem grega, mulher de fé abundante. Olha essa mulher de fé abundante com a ação dela, com a atitude, com a mudança, com a bondade, com o amor que ela fez, pessoal. É por isso que eu estou falando que nós devemos amar as pessoas independentemente do que elas representaram no passado. Lembra que eu falei desde a primeira aula? Nós temos que amar, pessoal, independentemente de quem seja ou o que passou na vida, tá? Se quiser uma mudança, Deus está pronto a perdoar, tá? Está pronto a proporcionar uma vida diferente e momentos alegres, tá? E uma morada no céu para todos nós, aonde a Bíblia diz que não haverá dor, não haverá pranto, ali tudo isso vai ser coisa passada. Deus vai enxugar os nossos olhos toda lágrima, mas nós estaremos para sempre com Ele ali, pessoal. Entendeu? Vou ler de novo, ó, Hebreus 11 e 31, ó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha o ato de Raabe, pessoal. Olha que coisa linda que aconteceu, né, na vida de Raabe, que aconteceu com Raabe, ok? Então, pessoal, para finalizar, porque eu já falei de forma objetiva tudo que tratamos aqui, tá? Nós precisamos entender uma coisa: o arrependimento dos nossos pecados, dos nossos erros, ele é fundamental. Exemplo disso, vamos ler, tá? Só para terminar, João capítulo de número 3 e versículo 16, tá? Se nós nos arrependermos, tá? E esse arrependimento é proveniente do quê? Do reconhecimento da manifestação do amor de Jesus na cruz do Calvário. Tudo bem? Ao versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus está chamando o povo, através desse ato do seu Filho, para o arrependimento. Ok? Para o arrependimento. Olha o que João, capítulo 8, pessoal. E versículo de número 36 vai dizer, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está falando sobre arrependimento, sobre a vontade de mudança, de sair de um complexo, de uma vida que você estava cansado, e se libertar, deixar tudo aquilo que te aprisiona, que te gera uma fadiga, um cansaço espiritual. Jesus está dizendo aqui, se o Filho vos libertar, está dizendo uma condição. Por que uma condição? Porque ele não força você a nada. Ele está dizendo, ó, se você quiser, se você aceitar, se você se colocar na posição, estar disposto a mudar, se você fizer isso, o Filho vai te libertar e você vai ser livre, tá? Livre da angústia, livre do desespero, livre, tá, da desesperança, porque o amor de Deus vai preencher a sua alma, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês, tá vendo? Foi uma aula bem rápida, tá? Falamos de tudo, falamos da coletividade no modo de trabalho, do cuidado que tinham que ter uns com os outros, que Josué deixava até homens responsáveis para cuidar das famílias ali, para cuidar do território onde eles estavam,
tá? Para estar ali uns com os outros. Falamos, né, quando Raabe escondeu os espias na sua casa e ali, né, fez um ato de amor, de bondade com eles, e através desse ato de querer viver uma vida diferente, de querer viver uma vida, né, proporcionada pelo nosso Deus, uma vida de mudança pessoal. Olha o que Raabe adquiriu para a sua vida, uma vida diferente, tá? Uma vida que ela entendeu que Deus, tá, estava com o povo, que Deus estava com eles, tá? Olha a importância da família, tá? De estar junto, no versículo 18 do capítulo 2 de Josué. Ó, Josué 2:18. Eis que vindo nós à terra, tá? Atarás este cordão de fio de escarlata à janela. Cordão que nós falamos, o que representa o fio de escarlata, por onde nos fizeste descer, aquilo que eu falei, que ela utilizou para que os espias descessem, né? E recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a família de teu pai. Ou seja, olha a importância da família, tá? Olha a importância de se preservar a família. Deus ama a família, o projeto de Deus é a família. Então a família jamais deve, né? Ela nunca, jamais deve ou será destruída, tá? Porque Deus é o alicerce dela, tá? Se alguns laços da família está se quebrando, procure se apoiar em Jesus e entender que a família é a base do repouso, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E Raabe reconheceu a Deus como o Senhor, como aqueles que estavam com aqueles espias, com o povo de Deus, e reconheceu que Deus era poderoso e ela queria isso para a sua vida. Olha o que ela disse. Ó, no capítulo 2 ainda, o versículo de número 11. O versículo de número 11, ó. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, Raabe estava reconhecendo nosso Deus como um Deus poderoso. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, um abraço para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, um beijo, coraçãozinho para vocês e até amanhã. Espero que tenham gostado dessa aula. Tchau!